Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus amigos, novamente aqui o Padre Wender, pároco da paróquia Santa Terezinha de Tesouro, para mais um momento da nossa direção espiritual, né? Direção espiritual com o Padre Wender. E o nosso tema de hoje será: como pode alguém que experimentou o sentido do desespero reconhecer esse sentido? Um sentido na vida? Né? Então já convido de você de imediato se inscrever em nosso canal aí no YouTube, Paróquia Santa Terezinha de Tesouro. Deixe o seu like, você pode fazer o seu comentário, quiser deixar sugestões para a direção espiritual, deixe a sua sugestão que a gente vai estar trabalhando, tá bem? Ok? E não esqueça de compartilhar esse vídeo com as outras pessoas. Então, meus queridos, nessa direção espiritual que nós iremos trabalhar neste dia, então nós iremos abordar exatamente isso. Como alguém que experimentou, né, o desespero, a dor, ela foi capaz de encontrar o sentido e ao mesmo tempo como encontrar um sentido da vida diante das realidades adversas, né? Pois bem, para Viktor Frankl, né, eu sou graduado na área de logoterapia e o meu fundador chama-se Viktor Emil Frankl, né? Viktor Emil Frankl é o criador da logoterapia e análise existencial. Ele trabalha realmente isso, o sentido da vida, né? E Viktor Frankl, ele vai nos dizer o seguinte, que o desespero, né? O desespero, ele pode ser definido em termos de uma equação matemática, né? Então, para Viktor Frankl, por meio de uma equação matemática, nós podemos definir o desespero, né? Então, para Viktor Frankl, o desespero é D é igual a S menos S. Ou seja, o desespero é igual ao sofrimento sem sentido. E aqui eu friso, então. O desespero é um sofrimento sem sentido. A pessoa que se desespera, uma pessoa que perde o equilíbrio diante das situações as quais ela é convidada a viver, ela está sofrendo um sofrimento sem sentido. Sem querer ser redundante, retorno a afirmar: o desespero é igual um sofrimento sem sentido, né? Enquanto eu e você, enquanto nós não formos capazes de descobrir um sentido diante do sofrimento os quais estamos ou iremos viver, nós iremos sofrer de uma forma desnecessária, né? Todos nós somos convidados a encontrarmos um sentido diante daquilo que nós chamamos tríade trágica da vida. Padre, o que é a tríade trágica da vida? É a dor, o sofrimento e a morte. Então, diante da dor, diante do sofrimento, diante da morte, nós somos convidados a encontrarmos um sentido. Todo sofrimento tem um sentido. Tudo que nós passamos em nossa vida, ou iremos passar, ou já passamos, ou estamos passando, há um sentido. E esse sentido é exatamente o que precisa ser descoberto. Sabe essa situação a qual você está passando? Essa situação de desespero, essa situação de angústia, essa situação de ansiedade, diante das situações as quais você está sendo ou foi convidado a viver, ela tem um sentido.
um sentido que só você pode descobrir, um sentido que só você pode encontrar, né? E às vezes você está aí toda em pânico, né? Chorosa, desanimada, angustiada, digamos assim, desesperada. Então, se você estiver dentro deste contexto de desespero, de pensamento suicida, de ansiedade, de pânico, né? Se você estiver dentro desse contexto, você está sofrendo um sofrimento sem sentido. E aqui eu convido a você a encontrar um sentido diante desse sofrimento o qual você está tendo. Pois bem, vamos deixar isso aí bem mais claro aqui para você, né? Primeiramente, todo sofrimento tem sentido. Se a pessoa, se eu e você, se nós não formos capazes de encontrarmos um sentido diante do sofrimento o qual estamos vivendo, ou o qual nós iremos viver, nós entraremos numa coisa que nós chamamos desespero, né? Nós estamos vendo aí toda essa questão do coronavírus, né? Diante dessa realidade do coronavírus, nós estamos enfrentando um aumento muito grande de pessoas com crise de ansiedades, pessoas em pânicos, pessoas depressivas, né? Pessoas depressivas. A gente tem percebido que a depressão tem aumentado muito, a crise de ansiedade também tem aumentado bastante, e muitas outras situações espirituais, existenciais, ela tem se agravando muito, né? Então, por que está se agravando? Exatamente porque as pessoas não estão encontrando um sentido diante do isolamento, não estão encontrando um sentido diante desse coronavírus, não estão encontrando um sentido diante das situações as quais estão acontecendo em sua volta. Ou seja, se nós não formos capazes, meus queridos, de encontrarmos um sentido diante desse contexto o qual nós estamos vivendo, nós entraremos em desespero, né? Então, todo desespero é exatamente isso. O desespero só acontece na vida daquela pessoa a qual não consegue encontrar um sentido diante daquela realidade que ela está vivendo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para encontrar, para sair desse desespero, para sair dessa crise de ansiedade, para sair deste pânico e dessa instabilidade emocional, é exatamente isso. Encontre um sentido diante desta situação ou destas situações as quais você está vivendo. Se você encontrar um sentido, você automaticamente, é lógico, não da noite para o dia, você estará saindo daquilo que nós chamamos de desespero. Porque, novamente eu friso, o desespero só acontece na vida da pessoa cuja aquela pessoa não consegue encontrar um sentido diante daquele sofrimento. Então, quando a pessoa, quando eu e você, quando nós conseguimos enxergar um sentido diante do sofrimento o qual nós estamos vivendo, ou os quais nós iremos viver, né? Nós poderemos conformar, né? Nós entraremos no processo de conformar, né, a um determinado fim, né? Quando nós conformamos o nosso sofrimento, porque eu só sou capaz de conformar com aquilo que acontece comigo quando eu consigo encontrar um sentido diante
daquele sofrimento, né? Então eu consigo transformar aquela situação de sofrimento, aquela situação de dor, aquela situação de desespero, aquela situação ou aquelas situações as quais eu estou vivendo dentro, numa realização pessoal. Aí você poderia dizer assim, como padre, como eu posso transformar uma situação desesperadora numa realização pessoal, né? Eu vou dar um exemplo assim um exemplo prático para vocês. Por exemplo, uma mãe, ela tem um filho, né, um menino de 18 anos. Esse menino sai para visitar um colega para tomar um tereré e durante a ida este menino é atropelado e chega a morrer. Aí a mãe descobre que aquele menino foi atropelado por um homem que estava bêbado, né, alcoolizado no volante e não percebeu o menino atravessando a rua, né? Aquela mãe, ela perdeu um filho por um homem alcoolizado, ou seja, por uma irresponsabilidade de alguém que bebe e dirige ao mesmo tempo. E aquela mãe, ela entra em desespero, né? Qual é a mãe que não entraria em desespero qual é a mãe que não entra em desespero ao ver o seu filho sendo morto por um cara alcoolizado? É normal o desespero da mãe. Agora, como é que essa mãe pode transformar essa realidade de desespero, essa realidade de dor, de sofrimento, em uma realização pessoal? Essa mãe, ela tem duas escolhas. A primeira, ficar sofrendo, ficar desesperada, ficar angustiada, ficar 24 horas lamentando a perca do filho e sempre jogando a culpa, de fato, que é culpado no rapaz que estava alcoolizado no volante. Essa mãe pode entrar para o seu quarto, ficar chorando 24 horas. Essa mãe pode ficar se culpando, porque eu deixei o meu filho sair para tomar tereré naquele dia. Essa mãe poderia entrar para a sua caverna existencial e por ali morrer desesperada. Essa é a opção. A segunda opção é essa mãe transformar esse desespero, esta dor, em uma realização pessoal. Pois bem, vamos transformar? Então essa mãe, em vez de ficar desesperada, se martirizando, se culpando ou sempre jogando a culpa no outro, o que ela resolve? Essa mãe, ela ela consegue encontrar contatos de outras mães que perderam seus filhos, né, diante de um acidente cujo motorista estava alcoolizado. Essa mãe reúne estas outras mães, sofredoras também, e resolve dar um sentido para aquela dor. Ou seja, então eles reúnem um grupo e formam uma pequena ONG, um pequeno pastoral, uma pequena organização, onde vai desenvolver um projeto de prevenção para ninguém mais morra por meio de um motorista alcoolizado. Então essas mães, elas começam a se reunir, montam uma camiseta, né, dizendo lá, por exemplo, se beber não dirige, e se você for dirigir não beba. Essas mães começam a visitar as escolas, começam a dar palestra, e etc, 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 etc. E essas mães conseguem diminuir o índice de pessoas mortas nas estradas em razões de motoristas alcoolizados. Entende? Aí, então essas mães, elas conseguiram pegar a sua realidade de desespero, a sua realidade de sofrimento e transformá-la em uma realização. E elas conseguiram, ao mesmo tempo, encontrar um sentido
diante daquela perca fatal, aquela perca desesperadora do filho. Qual que é? Ela encontrou o sentido a partir do momento que ela conseguiu desenvolver um projeto salvando outras vidas. Vocês conseguem entender aí? Que toda pessoa que se prende na situação desesperadora, ela morre calada, depressiva. Mas se eu pego a minha realidade de dor, a minha realidade de sofrimento, a minha realidade de desespero e transformo ela em uma realização pessoal, eu consigo superar aquele sofrimento. Então eu só consigo superar o sofrimento quando eu consigo encontrar um sentido diante daquela situação de desespero a qual estou vivendo. Então toda pessoa que se prende no desespero, toda pessoa que se prende na sua realidade sofredora, ela se afunila e morre calada. Agora, toda pessoa que consegue encontrar um sentido diante daquela situação ou daquelas situações, piores que sejam, desesperadoras que sejam, caóticas que sejam, mas encontrou um sentido, ela consegue superar e superando, ela consegue também se realizar, ela consegue dar passos maiores para a vida, ela consegue viver, em vez de ficar vegetando, porque é exatamente isso. Toda pessoa que se prende ao desespero, ela vegeta, ela não vive. Então, se você estiver se prendendo diante dessa realidade de desespero, você não vai viver. Ah, padre, meu marido me abandonou, a minha mulher me abandonou. Ô cidadão, ô cidadã, se você ficar presa ou preso dentro dessa realidade desesperadora, você vai morrer. E a pessoa que te abandonou está lá, feliz da vida, e você está aí morrendo calado. Então transforme essa dor que você está sentindo em alguma coisa positiva. Encontre um sentido diante dessa realidade de desespero. Isso aí para toda e qualquer situação da vida. Ah, eu perdi o emprego. Bem, tudo bem, você perdeu o emprego. Agora você vai ficar aí morrendo no desespero ou você vai encontrar uma solução? Então, todas as situações adversas que cada um de nós poderemos enfrentar ou estamos enfrentando, é necessário eu encontrar um sentido, porque somente encontrando um sentido que eu vou conseguir sair dessa realidade de desespero. E saindo dessa realidade de desespero que eu vou conseguir viver, que eu vou conseguir exatamente superar, Dentro desse contexto, a gente tem que ver outra coisa também. Se eu e você, se nós não conseguirmos descobrir qualquer sentido em nossas vidas, se nós não formos capazes de enxergar um porquê na vida, um porquê diante dessas realidades as quais nós estamos passando, se nós não formos capazes de enxergar este para quê, esta razão a qual eu tive que passar por tudo que eu passei, ou preciso passar por tudo aquilo que eu estou passando, se eu não for capaz de enxergar este para quê, eu fico atrofiado. Aí eu perco toda a motivação de viver. Então, para mim poder viver bem, para mim poder superar todas as situações as quais eu vivenciei, ou estou vivenciando, ou irei vivenciar, é necessário encontrar um sentido, E aqui fica a dica dessa direção espiritual, É exatamente isso, É a resposta da pergunta. Como pode alguém que experimenta o sentido de desespero reconhecer esse sentido? Como pode? Exatamente isso. Quando a pessoa consegue sair da realidade de desespero e para uma realização pessoal.
somente dessa forma. Eu só posso encontrar um sentido para a minha vida ou encontrar um sentido diante desta ou destas situação ou situações as quais eu estou vivendo, se eu for capaz de olhar para essa realidade desesperadora e dentro dessa realidade desesperadora encontrar uma razão maior de ser.